Olá, meu amigo, minha amiga. Em momentos complicados, como é importante a gente saber que nós não estamos sozinhos, né? Então, eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Vocês estão expandindo os nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui também, porque todos os dias nós fazemos análises aqui dos principais acontecimentos do nosso país e no mundo também, né? Estamos conectados nessa aldeia global, como diz o poeta. E hoje eu resolvi fazer esse papo um pouco mais cedo, porque a gente está observando no Brasil a naturalização dos comportamentos hediondos. Eu estava lendo esse livro aqui, que muita gente comenta, né? É um livro chamado Necropolítica, do Achille Mbembe. É um filósofo, historiador camaronês, e ele está muito comentado, né, nos meios acadêmicos por conta desse livro aqui chamado Necropolítica. Eu li o livro todo porque o livro não é tão grande, mas me chamou mais atenção por coisas que as pessoas não estão comentando nesse livro aqui, quando ele fala do novo colonialismo que se dá no mundo e como isso está matando pessoas, né? Como a mente do colonizador ela é impessoal, ela se tiver que matar, ela vai matar mesmo. E ele fala nesse processo de colonização como a destruição da identidade nacional faz parte de enfraquecer, né, a qualquer tipo de sentimento de uma nação. O que nós temos vivendo aqui no nosso país é uma colonização acelerada, uma recolonização e a destruição de símbolos nacionais. O governo Bolsonaro é um governo de traidores, é um governo de bandidos, é um governo de entreguistas, a começar pelo presidente da República e o seu ministro da Economia. Porque, segundo o nosso escritor, quando eles destroem empresas como a Petrobras, que é um símbolo nacional, quando eles destroem o correio do nosso país, ou os correios do nosso país, que também são frutos, né? O correio é fruto do sacrifício, da ideia, do trabalho de brasileiros. Quando eles destroem o Banco do Brasil, eles estão destruindo parte da nossa identidade nacional também. Não são meras empresas, não são meros negócios. São instituições que dão um sentimento de nacionalidade, de pertencimento, de que nós somos capazes, de que nós conseguimos ser uma nação independente. Pois bem, eles estão minando isso por todos os lados. E nós estamos vivendo uma situação hoje no Brasil que pouca gente está se colocando nos meios de comunicação como um chamador da atenção. Do que eu estou me referindo? Gente, essa imagem aqui, ela rodou o mundo do George Floyd, né, com o joelho do policial ali no seu pescoço. Isso criou uma comoção mundial. Esse cidadão foi morto nos Estados Unidos e ganhou muito espaço nos noticiários e a gente viu qual a influência que isso teve. Isso teve uma influência até nas eleições norte-americanas e que reflete também na geopolítica do planeta, um único ato. Aqui no Brasil, a gente está tendo um governante e um governo que está com os joelhos sobre o pescoço do povo brasileiro, está matando o povo brasileiro. Eu estou falando isso porque eu me comovi ontem à noite com o caso dessa moça aqui. Ela se chamava, né, Maiara Cristina Bueno, casada com Luiz Bueno, lá em Sorocaba, São Paulo. A moça de 27 anos, grávida de 7 meses, contraiu Covid e morreu. Enfim, a matéria vai entrando nos pormenores ali, eu vi essa matéria no UOL, e eu queria mandar um grande abraço, se eu pudesse abraçar esse rapaz, enfim, abraçar a família, né? Mostrar que eles não estão sozinhos. Tem muita gente que está preocupada com esse tipo de situação aqui no nosso país, que se comove, que se perturba, que fica indignado, né? E eu tenho certeza que você que está aqui comigo aqui agora, você também tem esse tipo de percepção, e é por isso que nós estamos aqui, né? E ela pede para o marido, né, em dado momento, ela diz, olha, pelo jeito o negócio é sério. Se eu morrer, cuida das crianças, porque eles já tinham 2 outros filhos. Então, um jovem casal que é um desses 4.211 mortos que foram noticiados ontem pelos meios de comunicação, cada vez mais de modo distante. Ontem no Jornal Nacional, gente,
e aí a gente não tem como aliviar essa história, eles terminaram o Jornal Nacional, sem tocar musiquinha, 337.364 vidas perdidas. Aí você fala, puxa vida, como o Jornal Nacional está empenhado em mostrar a verdade, né? Como eles estão fazendo um esclarecimento da população. Não, eles não estão fazendo esclarecimento da população, eles são sócios desse genocida. O senhor William Bonner, que é o redator-chefe do Jornal Nacional, ele faz parte de uma estrutura, né, que visa preservar o presidente da República ao máximo à frente do nosso país. Ontem no Jornal Nacional, esse fato estratosfericamente terrível de 4.211 mortos só entrou no Jornal Nacional após o 8º minuto. Os 8 minutos iniciais eles falaram do auxílio emergencial. Quando veio a matéria finalmente, que eles foram falar dos mortos, eles falaram de forma técnica. Eles mostraram o gráfico, morreram 4.211 pessoas e o Brasil tem 27% das mortes do planeta e a taxa está subindo e não sei. Cadê o Bolsonaro? Cadê a responsabilidade do Bolsonaro? Cadê a responsabilidade nesse quadro dantesco que nós temos no nosso país? Existem responsáveis ou isso é fruto do vírus só e estamos conversados? Não tem política pública, o Bolsonaro não fez nada para ajudar esse número a ficar nessa escala. O que ele continua a fazer hoje, ele não continua a produzir mortes no nosso país? Enfim, então o jornal, quando ele faz esse tipo de comportamento, eles só foram citar o nome do Bolsonaro, aí, gente, mas no aspecto positivo. Foi mostrar que o Bolsonaro ligou para o Putin para conseguir vacina. Mas eles não contextualizam que o Bolsonaro sempre foi contra a vacina. Eles não mostram essa contradição, não mostram essa hipocrisia, não mostram que isso é um sinal de desespero. Eles estão mantendo, portanto, o Bolsonaro com alguma sobrevida aqui no nosso país, uma sobrevida política. Provavelmente eles estão estudando esse jogo geopolítico e eles entendem que a permanência do Bolsonaro até 2022 vai ser útil para os negócios deles, porque é a única explicação deles estarem poupando o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, como eu digo a vocês, a imagem é essa. Ele está com o joelho no pescoço do povo brasileiro, de mães grávidas, de velhos. Ele quer que todo mundo morra. Ele não se importa com os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as pessoas com mais idade. Isso para ele estava dentro de uma margem de pessoas razoavelmente aceitas como pessoas para serem mortas por conta de um vírus. As pessoas com comorbidade. Então isso para ele, essas pessoas para ele são lixos, né? É como diz aqui o Membê, é a parte da necropolítica genocida, né? Então, gente, não pensem vocês que é só o Bolsonaro que está com esse joelho sobre o pescoço dos brasileiros, das grávidas com Covid, dos velhos, dos desamparados, das pessoas pobres, das pessoas que não têm condição de ter um tratamento, como está tendo agora o Paulo Gustavo, né? Está todo mundo orando por ele, mas vocês vejam a estrutura que uma pessoa que tem algum recurso, o que ela tem disponível para si. E a maior parte do povo brasileiro que está precisando agora de um serviço médico está sendo humilhado, está passando por todo tipo de sofrimento, e foram mais de 13 milhões de pessoas que já passaram pela Covid, registradas, né? E tem alguma história para contar. Mas isso aqui no Brasil já virou número. Quando você pega hoje, por exemplo, a página do G1, a informação principal que tem num dia após 4.211 mortos, essa aqui. Governo leiloa nessa quarta-feira 22 aeroportos divididos em 3 blocos. Vocês pegam o editorial do jornal, o principal jornal da elite no Brasil, vai na mesma direção. Eles dizem o seguinte, olha, o que está dizendo aqui no título do editorial? Pandemia não é pretexto para adiar as novas licitações de aeroportos. Ou seja, que se dane que estejam morrendo pessoas no nosso país. Eles querem fazer negócios. Eles estão preocupados aqui com dinheiro. Então, gente, é isso que a gente chama de necropolítica, que vai se alastrando por todos os casos. Essa forma que pessoas são seduzidas para operar a favor da morte,
esse escândalo que foi revelado também, que deveria ser esmiuçado pelos grandes meios de comunicação. Formadores de opinião receberam, somados, mais de 19 milhões de reais para fazerem propaganda de um tratamento precoce, um tratamento que está matando pessoas. Eu espero que as pessoas que estejam perdendo seus parentes por conta desse tratamento precoce, que elas movam uma ação direta contra o presidente da República, contra o senhor Jair Messias Bolsonaro, como principal estimulador dessas mortes. Enfim, isso vai acontecer, gente. E a gente vai chegando aqui no Brasil com todas essas contradições doidas, e a gente vê, por exemplo, essa aliança macabra. Gente, o que une eticamente a elite econômica do nosso país? Os empresários, os banqueiros, os grandes formadores de opinião, a figuras abjetas que exploram de uma forma descarada a miséria intelectual, emocional e religiosa das pessoas, como o Malafaia da vida, um Valdemiro, um Edir Macedo. O que essa classe dirigente do nosso país tem a ver com essas pessoas? Eles não têm nem um pouco de ética, eles não se sentem envergonhados de estarem do mesmo lado dessa gente. É gente que explora a fé, que explora a desgraça alheia e que se enriquece por conta disso. Então, gente, é a necropolítica. São as pessoas preocupadas em manter a escravidão, porque isso está acontecendo no nosso país. O nosso país hoje está vivendo uma situação análoga com um país escravo, um país com mão de obra explorada por seres humanos escravizados, né, ou contra seres humanos escravizados, e que diante da Revolução Industrial não quer mudar de regime. Eles não querem saber de evoluir para um outro patamar. Não, se eles estão ganhando dinheiro com a exploração escrava, eles vão fazer isso o quanto eles puderem. E a gente vai vendo esse tipo de patifaria, pastores convocando seus fiéis para fazerem jejum, como a igreja do Malafaia, para que o Supremo Tribunal Federal hoje não diga aquilo que tem que dizer, que diga que os estados e municípios têm direito de preservar as vidas de seus munícipes, dos seus conterrâneos em cada estado. Enfim, então hoje eu tenho certeza absoluta que esse Cássio Nunes, esse ministro de encomenda do bolsonarismo, dessas correntes do atraso, dessa necropolítica, ele vai ser massacrado hoje no STF. Salvo se eu estiver muito enganado, mas o placar ali vai ser 10-1, eu estou achando que vai por essa linha aí. Mas isso tudo, gente, tem essa conexão macabra que nós estamos vendo aqui no nosso país. E o Bolsonaro, hoje, como no baile da Ilha Fiscal, né, ele vai jantar hoje com empresários, está na agenda oficial. Primeiro ele vai lá para Chapecó, numa situação de fake news, onde o prefeito de Chapecó faz propaganda do tratamento precoce, mas canalhamente ele mente, não informando que eles fizeram lá também um isolamento, que eles fizeram lá uma suspensão das atividades, e ele também omite que o município é um dos que tem das maiores taxas de mortos em Santa Catarina. Ele omite também que as enfermarias de Chapecó estão lotadas e que as UTIs estão quase no esgotamento também. E o Bolsonaro vai lá para fazer propaganda do tratamento precoce. E no final da noite vai se reunir com empresários. Gente, que tipo de empresário que tem conexão com o governo Bolsonaro ainda recebe o Bolsonaro na sua casa para o jantar? Como é que vai ser esse jantar? O Bolsonaro deve estar treinando para usar garfo e faca, né? Para começo de conversa. E, obviamente, esse jantar só faz sentido se o Guedes for a esse jantar, porque é o cara que manda no governo. É o cara que vai ter alguma coisa a dizer. Porque você vai conversar o que com o Bolsonaro se ele diz que não entende nada de saúde, não entende nada de economia, não entende nada de saneamento, não entende nada de educação, não entende nada de estratégia, não entende nada de orçamento? O que empresário vai conversar com o Bolsonaro? Para obter dele que tipo de informação? Que a Covid é coisa de marica, que nós temos que enfrentar, que o povo tem que voltar a trabalhar, que a vacina é coisa de chinês, que ninguém ali deve tomar vacina. Como é que vai ser esse jantar? Vai estar todo mundo isolado? Que protocolo a gente vai ter nesse jantar? Terão serviçais ali de sempre, mostrando que a escravidão no nosso país ainda não acabou? Pessoas isoladas ali, servindo um por um em cada mesa?
O que essas pessoas esperam de uma figura como Bolsonaro? O homem que está com o joelho sobre o pescoço do povo brasileiro e que não é denunciado, não é esmiuçado isso para o povo brasileiro. E aí a gente cai em muitas armadilhas, gente, que eu fico vendo meus amigos da esquerda, progressistas, estão discutindo questão eleitoral agora, né? As pesquisas apontam que vai dar Lula e Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro, ele não é digno de estar nesse sistema político. Ele não é digno de disputar as eleições de 2022. Para a gente ter o mínimo de salvação no nosso país, um debate elevado, ele não pode estar nesse debate. Ele estando nesse debate, uma figura como ele estando preservada pelos meios de comunicação, preservada por essas igrejas bandidas, não tem outra expressão para a gente utilizar, pelo empresariado colonizador, necropolítico, a gente não vai ter uma evolução de debate no nosso país. Ele tinha que sair fora de ser retirado dessa disputa, não por uma questão pessoal, mas pelos crimes que ele está comandando e pelo que ele está representando de atraso civilizatório no nosso país. Então, como é que a gente pode aceitar que esse tipo de coisa se repita, que a gente fique vendo moças como essa aqui morrendo, famílias sendo destroçadas no nosso país, e com essa cumplicidade toda de meios de comunicação, que para mim são bandidos também. O seu William Bonner, ele tem responsabilidade. Tudo bem que ele é empregado da Globo, mas ele está fazendo parte de uma estrutura necropolítica. E os grandes formadores, dos grandes jornais, dos grandes meios de comunicação são cúmplices dessa necropolítica, dessa colonização genocida que a gente tem no nosso país. Então, gente, ainda bem que nós temos esse espaço, tenho certeza que você que está aqui comigo, você concorda comigo, mesmo você que é bolsonarista, amigo, olha, quero dizer, você não tem nenhuma motivação racional, não há alguma coisa que justifique você ter alguma identidade com essa figura. Se você não é um seguidor da necropolítica, se você não é afiliado ao partido da necropolítica, se você não está ganhando grana, se você não liga para seres humanos, você está bem posicionado aí. Mas se você pensa de forma diferente, se você não está tendo nenhum tipo de benefício espiritual, material, nada, o que você está fazendo apoiando essa gente? Você está engabelado por essa gente. E para finalizar, para vocês verem a desproporção, a Covid, essa tragédia está sendo tratada desse modo, como eu tenho dito para vocês, pelos meios de comunicação, pelos principais formadores de opinião. E muita gente fala, você está criticando a Globo. Gente, olha só para vocês verem o tamanho da potência. No final da noite, depois de ter visto um monte de coisa, eu zapeio lá para ver o Jornal da Globo e ainda estava passando o BBB 21. E teve lá a eliminação lá de um dos rapazes lá. Gente, vocês viram quantas pessoas, ou quantos votos, ou qual foi a participação no BBB? 419 milhões de acessos. 419 milhões de acessos. São muitos brasileiros, evidentemente tem muitos votos repetidos ali, mas vocês vejam a importância, a participação, a alienação que milhões de brasileiros são tragados, né? Não que as pessoas que assistam esse tipo de coisa fiquem imbecilizadas de uma maneira geral, não, mas elas têm a sua atenção distraída em relação aos principais problemas do nosso país. E isso a gente precisa denunciar, isso a gente precisa falar, isso a gente precisa provocar as pessoas, a gente precisa chamar a atenção. Gente, eu fico por aqui, hoje foi um papo extraordinário, vai ter mais assunto pela frente. Olha, um grande abraço a todos vocês que passaram por alguma situação envolvendo a Covid. E mais uma vez, você não está sozinho, tem muita gente que está percebendo, está indignada com as coisas que nós estamos vendo, tá bom, gente? Um abraço, tchau.